Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Afinidade. São muitas as práticas, os assuntos e até mesmo os hobbies que podem nos aproximar de outras pessoas. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de uma mensagem. A mensagem que nos une. E para a nossa reflexão de hoje, eu seguiria aqui com a primeira carta de João, no capítulo 1, apenas os primeiros 4 versículos, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Até aqui a nossa leitura. Tem muitas coisas interessantes para a gente destacar aqui nesse texto, mas para a nossa reflexão de hoje eu quero trazer apenas alguns destaques. Para iniciar, se você já leu o Novo Testamento, ao observar o primeiro versículo, você vai reparar que ele está fazendo uma conexão muito forte com um livro muito conhecido no Novo Testamento, chamado até de o Quarto Evangelho ou o Evangelho segundo João. Você repara então que vários itens tratados nesses 4 versículos que nós lemos podem ser encontrados no primeiro capítulo do Evangelho de João. E se você segue a leitura do capítulo 1, ainda outros elementos que aparecem também no Evangelho de João vão aparecer aqui também na carta de João. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto e refletindo a respeito desse texto foi esses vários nós e vós que aparecem aqui no início dessa carta de João. E João ele começa a falar a respeito de um nós que ouvimos, nós que vimos, nós que contemplamos e as nossas mãos que apalparam, falando a respeito de alguém com quem eles se relacionaram e que é alguém maravilhoso, que até então é mantido em mistério, mas quem já conhece o Evangelho sabe muito bem de quem o evangelista João está falando aqui. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo, aquele homem que teve contato com seus discípulos e que transformou a vida deles por completo, e não apenas a vida dos seus discípulos, mas a de dezenas, centenas, milhares de pessoas enquanto estava caminhando aqui na Terra. João está falando desse grupo de pessoas que teve esse contato direto com Jesus. Mas depois ele começa a mostrar que o que vai ser tratado aqui tem o objetivo de um outro grupo, para que vós, e aí vem o anseio dele, que você pode observar logo no versículo 3, que o que nós temos visto e ouvido a respeito de Jesus Cristo, anunciamos também a vós outros, ou seja, a gente está compartilhando dessa nossa experiência, de tudo que nós aprendemos com o nosso mestre, a gente tem compartilhado dessa mensagem com vocês com um objetivo, para que nós tenhamos comunhão, para que nós possamos andar juntos. Isso é muito interessante. Parece que o Evangelho, quando ele é compartilhado com outras pessoas, e outras pessoas, ao ler o Evangelho, ao ser tocada pela mensagem do Evangelho, parece que gera um ponto de afinidade com outras pessoas. É como se um grupo de pessoas que você nunca imaginou ter contato, ou por gostos completamente diferentes, ou práticas, hobbies diferentes, gêneros de filmes, a gente não se dá muito bem, a gente pensa muito diferente, porém existe um assunto em comum que nos une, que nos aproxima. Quando a gente vai falar a respeito disso, já não tem mais nenhuma barreira, já não tem idade que separe, já não tem gosto pessoal que separe, porque esse assunto é o suficiente para nos permitir caminharmos juntos. Que assunto é esse? Pelo que é tratado aqui por João,
é o Evangelho. É o assunto que permite que várias pessoas, de grupos diferentes, realidades sociais, econômicas, contextos culturais diferentes, possam caminhar juntas em comunhão, ou seja, em uma união comum, algo muito íntimo, algo muito forte. Eu me lembro de um amigo no ensino médio que eu conheci e nós fazíamos parte de grupos bem distintos. Eu era daqueles que era um pouquinho mais comportado até um ponto, ele era daqueles bem bagunceiros, mas bem bagunceiros mesmo. Ele andava com o pessoal que era barra pesada, que fazia tráfico no colégio. Então não era um grupo que eu acabava me familiarizando e a gente, na verdade, andava cada um para um canto. O que a gente tinha em comum era que nós estávamos na mesma sala de aula, então a gente acabava conversando um pouco e sabendo o mínimo da vida um do outro. Mas alguns anos depois, eu me reencontrei com esse amigo e qual não foi a minha surpresa quando ele virou para mim e disse: a minha vida hoje é outra. Eu me encontrei com Jesus Cristo e tudo fez sentido para mim. Eu revi toda a minha vida e comecei a ajustar a minha vida de forma que agrade a vida dele. Daquele momento em diante, nós tínhamos um assunto em comum. Tanto eu como ele compartilhamos de várias coisas da nossa vida que Jesus Cristo estava mudando no decorrer dos anos. Que ele foi tirando, que não devia fazer parte da nossa vida como seguidor de Jesus. Duas pessoas com histórias distintas, com gostos distintos, sentados juntos ali na calçada, batendo um papo sobre um assunto comum. O Evangelho que tem transformado a nossa vida. Talvez você tenha uma história semelhante com essa. Talvez você conheça alguém que, ao olhar por hobbies, gostos pessoais, com música ou práticas, você fala: olha, a gente não se daria muito bem, cada um para o seu canto. Porém, quando o Evangelho é o assunto entre nós, a gente consegue caminhar juntos. O Evangelho pode ter te aproximado de pessoas que você nem imaginava que estaria perto de você. Se isso já aconteceu, te convido a comentar aqui embaixo. Fala pra gente um pouco dessa história, porque isso anima os nossos corações. Isso é muito legal. Isso nos mostra que não existe nenhuma barreira capaz de separar o que o Evangelho une. Quando pessoas entendem o que Jesus Cristo fez pela vida delas, quando as pessoas entendem a morte e a ressurreição de Cristo como um fator que une o corpo de Cristo, isso anima o nosso coração e nos desafia, nos motiva a fazer o que João está fazendo aqui, compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que outros venham a se unir a nós. Talvez não por hobbies ou gostos pessoais, mas por compartilhar de um encontro com Cristo Jesus, como nós também tivemos. Que Jesus Cristo esteja conosco nessa tarefa, nessa prática, e que possamos compartilhar várias histórias a respeito do que Deus tem feito na nossa vida.